Criminalista, eu não preciso nem dizer que a audiência de instrução criminal é a espinha dorsal do processo. É o coração, é onde pulsa tudo o que o juiz precisa ou não para decidir ali. Então, com base nisso, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma série de questões relacionadas à audiência de instrução criminal. O que pode ou não ser perguntado, quais são perguntas são impertinentes ou não, como identificar esse tipo de perguntas. Então, galera, vamos comigo. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista e esse é o canal Paracto Advocacia Criminal. Então, pessoal, o que não pode ser perguntado? Bom, perguntas que induzem a resposta. Perguntas como? O promotor, por exemplo, começa: você viu aquele fato, certo? Você confirma isso aqui? Então, é isso mesmo, né? Cacuetes como né, certo, confirma, são indícios claros de que a acusação ali, o parqueiro está tentando induzir a vítima, a testemunha, a responder, que a vontade dele seja a vontade dos depoentes. Então, esse tipo de pergunta deve ser imediatamente questionada. A gente tem que levantar pela ordem e pedir que o juiz indefira. E caso o juiz não indefira, que conste na ata. Outra questão também, que não pode ser feito ali na audiência de instrução, é o promotor, a acusação, ler o depoimento e pedir para confirmar. Pega ali o depoimento do policial, por exemplo, em inquérito policial, lê e fala: você confirma isso aqui? Obviamente que ele vai confirmar. Então, isso é uma coisa que a gente deve estar atento para que a gente possa estar se insurgindo contra isso. Por exemplo, outro tipo de pergunta, que de acordo com o artigo 212 do Código de Processo Penal, que também não pode ser feita. Perguntas em relação com a causa. Por exemplo, o promotor pergunta, Ministério Público: você já sabe se ele fez isso outras vezes? Ele é conhecido nos meios policiais? Esse tipo de pergunta também a gente deve se insurgir para que o juiz advirta que o membro do Ministério Público está fazendo perguntas que não têm relação nenhuma com a causa, violando assim o artigo 212 do Código de Processo Penal. Perguntas também repetidas. Claro que se o promotor pergunta ou o juiz pergunta, a gente pode perguntar, mas a gente tem que ter uma certa cautela. Por exemplo, a gente fala: olha, eu não entendi muito bem o que ele falou, ou levantar o contexto: você disse isso aqui, mas poderia explicar melhor. A gente está pedindo, né, que a vítima, a testemunha, repita a resposta, mas a gente disfarça, né, para que não corra o risco de o juiz indeferir também a nossa pergunta. Outro tipo de coisa também que não pode ser feito na audiência de instrução são impressões subjetivas. Por exemplo, o promotor pergunta: o réu estava com ciúme? Ora, quem vai saber se o réu estava com ciúme? É o próprio réu. Ele é que pode responder se ele estava com ciúme. Por que ele fez tal coisa? Ora, isso é meramente subjetivo. O que importa é o que ele fez, não o porquê que ele fez. Então, ou a gente pergunta uma coisa e a testemunha, ela começa a fazer apreciações subjetivas. Por exemplo, esse tipo de circunstâncias no tráfico de drogas é um indício claro de que esse tipo de pessoa é envolvida com uma organização criminosa. Comumente, pessoas que estão ali naquele meio, naqueles locais, estão envolvidas com tráfico, estão vendendo. Então, esse tipo de apreciação, a gente deve intervir e pedir para o juiz advertir que a testemunha fale apenas sobre os fatos. Porque são esse tipo de questões, pessoal, criminalista, é mera apreciação subjetiva, que não tem relação sobre os fatos. Evoluindo aqui, a testemunha tem direito ao silêncio? Sim, caso ela se auto-incrimine, tá? O juiz ele tem que advertir a testemunha de que, caso ela preste aquela declaração, ela pode se auto-incriminar e, consequentemente, ali vai ser uma prova ilícita, que depois o advogado pode estar manejando, impetrando um habeas corpus aí para estar trancando a ação penal. Outra questão, pessoal, também é que
quando o depoimento torna certo o fato narrado na denúncia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, o depoimento das vítimas das testemunhas torna certo aquele fato narrado na denúncia. Os fatos se tornam incontroversos, não há margem para qualquer dúvida. Qual o papel da defesa nesse caso? A gente tem que fazer perguntas com o intuito de trazer dúvidas, questionando a credibilidade da fonte, a confiabilidade da versão. Perguntas que tragam eminentemente dúvidas, que deixam as questões ali nebulosas, uma zona cinzenta, para que possamos assim trazer a incerteza para que o juiz possa decidir, né? Na incerteza, indúbio pro réu. Por exemplo, outro caso é que o depoimento não toma certo o fato narrado na denúncia. Ali naquele momento, em razão das provas que foram produzidas, e a gente vê, que sente, o advogado tecnicamente percebe, tem uma percepção clara de que o que foi feito ali, o que foi produzido, não torna o fato narrado na denúncia de forma contundente, é bem possível recomendar ao cliente que ele permaneça em silêncio, para que ao ele querer falar alguma coisa, ele piore uma situação que estava boa. Então, recomenda-se, é salutar, que em casos em que o depoimento não torna certo o fato narrado na denúncia, que o réu ele permaneça ali em silêncio. Outra questão, pessoal, também que eu quero estar trazendo, é técnica de inquirição de testemunhas. Existem duas técnicas, basicamente, que é o exame direto e o exame cruzado, ou cross-examination, né? No exame direto, propriamente é uma atribuição da acusação, né? A acusação, ela pergunta de forma aberta, você sabe sobre os fatos? E ali a testemunha ela vai começar a falar, dia tal, aconteceu isso, eu vi isso, aconteceu aquilo, ou eu ouvi aquilo. Ao passo que, em razão disso, a defesa ela tem um outro papel, ela se incumbe de outro encargo, que é o exame cruzado. É com base no que foi dito no exame direto pela acusação, ela vai testar, ela vai refutar, ela vai procurar perquirir pontos de incongruência, pontos que estão controversos, contradições, lacunas. Esse é o papel do exame cruzado, do cross-examination ali da defesa, né? É o papel do advogado. Essa questão também, pessoal, é quando as testemunhas são policiais. Nas instâncias ordinárias, primeiras instâncias, é muito comum, pelo que eu venho percebendo, o juiz ele dá papel relevante, como se fosse uma palavra dos policiais adquirissem um caráter sacro mesmo, que como se fossem infalíveis o que eles dizem, não existem erros. Então, nesse tipo de caso em que as testemunhas são os policiais, a defesa deve perguntar coisas específicas, por exemplo, a aparência, como é que era os fatos, o dia, o horário, buscar pontos ali em que, por exemplo, geralmente sempre vai ter mais de um policial, haja uma certa incongruência, uma certa contradições, que embora sejam acidentais, tornam a versão dos policiais menos verossímeis, perdem a credibilidade e a confiança. É o que a defesa, por exemplo, deve buscar quando as testemunhas são policiais. Outra questão também agora, outro ponto desse vídeo. Então, aproveitando, eu também gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem aí um comentário, deixem um like, deixem uma sugestão de novos vídeos, tá? Porque isso aí ajuda bastante aqui no crescimento do canal, tá? Bom, voltando aqui. Impossibilidade de determinação de condução coercitiva da vítima. A vítima podendo comparecer e não aparece. E o MP, nesse caso, ele pede um mandado de condução. Nesse caso, pessoal, a defesa deve se insurgir imediatamente. Ali, naquele momento, a defesa já deve pedir o indeferimento do juiz. Por quê? Dois motivos, basicamente. Claro, vai ser uma produção de uma prova contrária, também para que se evite a revitimização, ou seja, que a vítima seja infligida ali para ela duas penalidades, a penalidade do crime e a penalidade de todo o sistema, né? Se a vítima ela não quer comparecer e ela foi intimada, é porque ela não tem interesse no prosseguimento do processo. Então não deve a defesa permitir que o Ministério Público
produza essa prova. Outra questão também, pessoal, é quando a vítima ela não for arrolada na denúncia ou na queixa-crime, né? É um erro da acusação. A acusação ela perde aquela chance. Ela tinha meios, ela já sabia da existência daquela vítima, porém ela não pede ali o arrolamento, a intimação daquela vítima. E na instrução, na fase 402, ela acaba pedindo. Ora, a gente deve também se insurgir, pedindo para o juiz que indefira, porque houve a perda de uma chance. E caso o juiz ele produza essa prova, a gente pede para constar em ata, porque tal ato do juiz fere o princípio do sistema acusatório, porque ele está se encarregando de uma produção probatória, tá? Fere aí o sistema acusatório. Então a defesa deve estar pedindo para que conste em ata. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Amigos, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, deixem também no comentário o que vocês acharam, sugestão de novos vídeos. E até a próxima.